Ei, pessoal, sejam todas e todas bem-vindíssimos à nossa semana 4 do volume 2 do primeiro ano do ensino médio. Eu sou a Viviane, você já me conhece. Nessa semana, o nosso tema é linguagem visual. A gente vai tentar entender um pouquinho das técnicas que a gente pode usar para perceber com muito mais clareza uma manifestação artística visual. Você já me conhece, hoje não tem gatinhos, mas tem o mesmo pedido de sempre. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, porque lá vocês ficam sabendo do cronograma de postagem das aulas aqui no YouTube. Por isso que é fundamental, por isso que a gente sempre reforça esse pedido, para que vocês não percam nada e ainda vocês ficam menos ansiosos, porque não vão ter que ficar procurando quando sai tal aula, qual semana sai tal aula, porque lá vocês ficam informados de tudo. Ainda, se você se inscrever aqui no canal, você vai ficar por dentro de tudo que está sendo produzido no projeto Enem Eu Não Erro Mais. Além disso, se você se inscrever aqui, você pode acompanhar as lives de redação que estão acontecendo todas as quartas-feiras, com a professora Daiane e uma equipe de primeira, não dá para perder. Por isso que a gente sempre faz esse convite para vocês se inscreverem no canal e irem lá nas nossas redes sociais. Depois desse recado, pessoal, me espera depois da vinheta que a gente vai conversar um pouquinho. Pessoal, voltei, vamos conversar um pouquinho sobre o que é essa linguagem visual e algumas técnicas que pode ajudar a gente a apreciar, por exemplo, uma pintura ou uma fotografia. Nessa semana, o nosso objetivo é reconhecer o uso de várias linguagens visuais que são usadas na construção de imagens nas artes visuais. Assim como um texto escrito possui elementos que o compõem, letras, pontuação, parágrafos, períodos, a imagem gráfica também possui elementos que, se forem conhecidos e reconhecidos, possibilitam a leitura da obra de arte, possibilita e facilita a nossa apreciação de uma obra de arte. Vamos ver o primeiro elemento da linguagem visual. O primeiro elemento é o ponto. Os pontos são elementos importantes de uma imagem. Eles são fragmentos de linha que aparecem em vários tamanhos. Observe as roupas das crianças. Essa imagem está no nosso material. E veja como o ponto é capaz de compor a imagem, preenchendo de maneira a enxergarmos sombras nas imagens. Se vocês olharem, por exemplo, a roupa das crianças, parece de fato sombras, mas na verdade é uma composição feita com esse elemento que está do lado, esses vários pontinhos aí, estão vendo? Que inclusive na imagem que o nosso material trouxe, parece que está formando ondas, ou que seria ventos de desenho animado, sabe? Esse tipo de técnica se chama, pessoal, pontilhismo. A criação de uma obra de arte visual, por exemplo, uma pintura, através da utilização de vários pontinhos, se chama pontilhismo. Eu trouxe duas imagens para vocês que para mim são lindíssimas. Essa aqui que está em cima da minha cabeça é a representação de um piquenique, vocês estão vendo? Parece tinta de fato, uma pintura a óleo, mas são pontos. Gente, pensa o trabalho que deu para fazer uma obra dessa. Olha essa do lado dela, esse castelo, e parece que é um porto, né? E tem barcos aí. Gente, é muito lindo. Olha a água sendo representada através de pontinhos. É uma coisa muito perfeita. E, obviamente, trabalha muito a cor, que é um outro elemento da linguagem visual, que eu acho que dispensa a apresentação, porque a gente já sabe que é o que nos atrai. Certinho? Vamos, então, ver o segundo elemento da linguagem visual. É a composição, pessoal. A composição é a forma de colocar a imagem em um suporte, como papel, tá?
E você já deve ter se deparado com uma situação de ter uma folha em branco na sua frente para aqueles que gostam de desenhar, ou mesmo quando vocês estão escrevendo a tão temida redação. Lembrando que o nosso projeto pode ajudar vocês a não se assustarem diante de uma folha em branco, viu? Bom, diante desse contexto, vocês podem não saber por onde começar, ou a construir a imagem ou a escrever um texto. Eu sei que se vocês acompanharem as lives da Daiane, vocês vão saber, não vão passar por isso. Bom, voltando. Então, o estudo das composições nos ajuda a entender como criar, por onde começar e como finalizar os nossos trabalhos gráficos. O nosso material apresentou essa imagem aí, que está aparecendo aqui em cima de mim, certo? Eu coloquei essas setinhas vermelhas para que vocês observem essas sombras, até mesmo o formato dessas sombras. Por quê? Porque o nosso exercício de número 2 incide justamente na observação dessa imagem. E é dela que eu começo a falar agora, dessa nossa atividade de número 2. Observando essa imagem, a gente pode deduzir sobre a composição que, letra A, as sombras, observem as sombras, está aqui aparecendo para vocês com as setinhas vermelhinhas, possuem a mesma direção e sentido da luz. Eu estou me sentindo uma professora de física agora, inclusive peço perdão aos professores de física por talvez não explicar isso aqui de uma forma tão linda quanto vocês explicariam. Vamos lá, pessoal, pensar aqui comigo nessa alternativa da letra A, tá certo? Vamos supor que eu tenho esse objeto aqui, tá certo? Vamos supor que eu tenha uma luz vindo nesse sentido e nessa direção. Automaticamente a sombra vai se formar do lado de lá, no mesmo sentido e na mesma direção. Se a sombra vier do lado de cá, se a luz, vier do lado de cá, essa sombra vai se formar do lado de lá, no mesmo sentido e na mesma direção. Eu nem preciso continuar, mas eu quero que vocês entendam por que não é a letra B, nem a letra C, nem a letra D, ok? Vamos lá. A letra B. A composição é a maneira de dar profundidade para a imagem. Eu vou falar dessa linguagem daqui a pouco, tá? Segura a letra B. Tá bom? Porque não é a composição. Vou apresentar para vocês agora. A letra C. As sombras estão em lados opostos à incidência da luz. Vamos supor que para estar em lado oposto, talvez, não sei, a luz tinha que vir aqui, incidir, e ela teria que voltar, fazer um processo reflexo, é isso? Que talvez aconteça? Bom, não entendo muito da linguagem física, mas eu sei que isso não poderia acontecer no caso da imagem da letra C, tá bom? E a letra D, as setinhas já explicam pra gente, olha só, as setinhas que estão aqui em cima. Não existe luz e sombra na imagem. Pessoal, só existe sombra se eu tenho incidência de luz, tá bom? Se eu não tiver incidência de luz, nós vamos estar, na verdade, na escuridão. Tá bom? Então, a letra D não pode ser. Vamos tentar entender, então, essa letra B não é a composição que dá esse sentido de profundidade, tá certo? Esse sentido de profundidade, essa perspectiva, essa maneira de dar profundidade à imagem, a gente chama de perspectiva, tá certo? Essa perspectiva organiza os elementos da imagem em planos, buscando distância entre eles. Eu coloquei essa imagem porque é uma imagem que aparece demais nos livros de história, ou nos livros de arte, ou nos livros de sociologia, ou nos, sabe? Aparece muito. E aqui, se nós nos colocarmos aqui antes das pessoas que estão em primeiro plano da imagem, a gente consegue ver aquele último arco lá no fundo, consegue ver? A gente consegue ver até o céu que está atrás daquele arco e ver que lá atrás desse arco tem muito mais nuvens do que no céu mais à frente. Vamos ver uma outra imagem, porque eu sou apaixonada, não sei se deu para perceber, por imagens da natureza. Gente, eu amo demais. E essa aqui, ó, eu consegui trazer
uma imagem que a gente usa duas técnicas, em que aparecem, né, duas técnicas, que é os pontos que eu apresentei para vocês lá atrás e também a profundidade. Aqui na frente, mais à frente, né, nas árvores aí amareladas, a gente consegue ver esses pontos. E à medida que ela vai se aprofundando, que a pintura vai se aprofundando, a gente consegue ver lá no fundo, sabe? Quase que num horizonte, algumas árvores. Não tão claras quanto essas que estão em primeiro plano, mas dá para a gente percorrer quase, né, com o olhar toda a profundidade, a dimensão desse cenário. É muito lindo. Partindo agora para o nosso último elemento, que é a linha. A linha também é um elemento fundamental na construção das imagens. Ela é um segmento contínuo e aparece com mais frequência dando formas, né, contornos, e é capaz de dar movimentos para as imagens. E esse movimento já está representado no nosso material na figura de letra A, que está aí a linha, e aí eu tenho, né, o rabinho desse pássaro sendo representado por uma linha, as asas também, né, sendo feitas com traços de linhas, e ele já está voando. E aí eu consigo ver, né, muito melhor esse movimento a que o nosso material se refere. O uso de linha nos proporciona construir figuras que não necessariamente terão efeito de luz e sombras. Para entender isso, eu trouxe para vocês um quadro. Gente, é muito comum encontrar esse tipo de quadro para vender na internet. Vocês estão vendo aí, ó? É um rosto, tá? Parece que o rosto da esquerda é um pouco mais masculino e o rosto da direita um pouco mais feminino pelos poucos traços, pelas poucas linhas que aparecem. São deduções que a gente pode fazer, obviamente, são inferências que a gente pode fazer a partir dessas linhas que estão representadas. Tá certinho? Considerando a linha, eu já passo agora para a nossa atividade de número 1. É um elemento capaz de dar movimento para a imagem. Agora fica fácil. Olhando para aquela imagem daquele pássaro feito, né, em linhas, e também nós temos, pessoal, na internet, alguns vídeos de alguns artistas muito sensacionais em que eles conseguem fazer essas linhas virarem movimentos a partir de livros. Eles constroem, né, um desenho, uma imagem em uma linha, em uma folha, e assim sucessivamente, e depois eles conseguem abrir esse livro, folheá-lo de uma maneira pouco rápida, e aquelas imagens vão se transformando em imagens com movimentos. É muito comum, tá? E a técnica, a linguagem visual que a gente percebe nessas composições é a da linha, tá bom? Então, não tem dúvida, né, pessoal? É a linha, obviamente. Com essa atividade, eu encerro a nossa semana de número 4, tá, pessoal? Porque essa semana nós temos apenas 2 exercícios e vou lembrá-los de novo da necessidade de seguir a gente nas redes sociais para saber, por exemplo, quando sai a semana 5 e a semana 6. O tempo tá voando, já já a gente acaba. E você não vai perder o seu tempo sendo ansioso para esperar, né? Meu Deus, não consigo esperar. Quando que sai semana 5? Quando sai semana 6? Vai lá no nosso Instagram, comece a seguir a gente, que lá é publicado tudo. Certinho? Pessoal, no mais, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu agradeço a paciência de vocês e aquele sempre. Até logo!